Olá, eu sou o Marcelo Neves, estamos aqui para mais um Nevescast, falando sobre temas na área jurídica, no entanto, descomplicando o juridiquês. E hoje é um dia muito especial, que eu estou recebendo aqui dois grandes amigos, pessoas de grande estima da minha pessoa, da minha família, da nossa empresa, que é o Alex, contador, e o meu querido amigo Cláudio, também contador. Porque hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que está em muitos debates e muitos no dia a dia hoje, do empresário, das pessoas, né? Tem falado muito sobre holding, administradora de bens, e nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, nós vamos conversar um pouquinho com duas pessoas que conhecem muito dessa área, que têm acompanhado, inclusive desenvolvemos algumas holds aqui em parceria com ambos no dia a dia, e nós gostaríamos, eu quero saber que pudesse falar um pouquinho para nós aqui. Fala um pouquinho aí, começando. Alex, prazer em ter você conosco hoje aqui. Fala um pouquinho de você, Alex, como é que é, né, tua história, o teu trabalho, como é que... Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Prazer, obrigado pelo convite. Meu nome é Alex, eu sou contador, tenho formação em economia também. Já há 10 anos trabalhando na área contábil e tributária. E a gente trabalha nesse universo que é o Brasil, né? Onde a gente tem muitas oportunidades para trabalhar, muitas coisas para a gente poder melhorar o dia a dia das empresas. Com certeza. E agora, mais do que nunca, no meio de uma reforma tributária... A gente está num momento diferente, né? É um momento histórico, muito brigado, muito debatido, que vamos ver, ainda está meio... A gente está lidando disso, mas pelo menos um passo foi dado. Com certeza. Teremos muitos pela frente. Claudinho, meu amigo Cláudio Prebianca. Cláudio, conte para nós um pouquinho da tua história. Eu brinco, e se ele me dá a liberdade, o Cláudio é um homem que eu conheço há alguns anos, que ele é mais velho que a cidade dele. Como é que é esse negócio, Cláudio? Você é mais velho que a cidade onde você nasceu? Então, Marcelo, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Por estar participando aqui desse podcast. E isso é uma brincadeira que eu faço, né? Porque eu sou nascido em Balneário Camboriú e nascido em 57 e o município foi fundado em 1964, 20 de julho de 64. Então eu sou 7 anos mais velho do que a cidade onde eu nasci. Né? E como o Alex falou, é um momento histórico que a gente tem passado aí, né? Estamos vivenciando muita expectativa do que vai acontecer. E quando se fala em reforma tributária, holding, nessa área, eu me lembro de um congresso interamericano de contabilidade que eu participei em 1996 em Florianópolis, aonde o secretário e o ministro da Economia falaram o seguinte: o ministro da Economia ele está saindo de uma reunião em Brasília, se dirigindo na Bahia, se dirigindo a Brasília para assinar a reforma tributária. Isso foi, meus amigos, em 1996. 1996. Talvez ele não saiba onde fica Brasília, né? Ou não sabia. Porque pé, é um talvez, tempo, né? é uma reivindicação. Talvez não tenha saído como, né, esperamos, mas aconteceu. E agora temos que vivenciar esse momento. Temos os desafios que nós temos, e quando falamos de reforma tributária, entrando aqui no tema especificamente, que é a holding, a administradora de bens, né, a preocupação das famílias, dos empresários no dia a dia, a gente conversa, né, transitando aí, nós desenvolvemos um trabalho hoje aqui no Neves e Advogados Associados com empresas, nosso trabalho é isso, né, em parceria com muitos dos contadores, o dia a dia com os empresários e os dilemas, como é que faz, né, e a gente ouve aquela expressão, como é que eu posso fazer blindagem patrimonial, como é que eu posso proteger os meus bens se eu tenho um negócio, uma operação e daqui a pouco isso pode afetar? Como é se evitar de fazer inventário? Quando nós olhamos para trás, tem inventários que demoram 30, 20,
né? 10 anos. Então, muitas vezes, para poder resolver tudo isso, né, se pensa aí em fazer esse planejamento e essa questão dessa palavra hold, né, que hold aí do inglês é proteger, é segurar, é trazer segurança. E a gente vê muitas expressões, e é isso que eu quero pedir ajuda aqui dos meus amigos contadores, como nós desmistificarmos, até há que se diga, né, Alex e Cláudio, que essa área, né, da hold, de administradora, ela tem alguns viés. Eu queria que até trouxe aqui um dado interessante para nós começarmos o nosso bate-papo, que diz que as empresas familiares no Brasil, elas apresentam um número discrepante, onde, segundo o IBGE, 50% do PIB hoje, né, o Sebrae aponta que são micro e pequenas, que são 85% são familiares. Então, as pequenas empresas representam 50% do PIB e dessas 50%, 85% são empresas familiares, segundo a FGV. Então, imagine você que a maior parte das pequenas empresas, né, e que são 50% do PIB, 85%, a maior parte delas são empresas familiares, né? E o que é interessante, que diz esse dado, que é preocupante, é que 70% dessas empresas não chegam à segunda geração. Ela não chega, né? O cara tem uma empresa, montou, tem o seu negócio, que é 85%, 50% do PIB, elas não chegam a atingir a segunda geração, já se acabam. E vocês, no dia a dia, desenvolvendo um trabalho de contabilidade, o número de empresas que fecham, o número de empresas, né, que abrem e não chegam, então, como esse dado mostra, na segunda geração. E ao que nós devemos isso? E vocês, como contadores, Alex, o que é a tua percepção diante esses dados? Na verdade, Marcelo, o que eu vejo assim, a cultura brasileira, o jeito que o Brasil se desenvolveu economicamente, o jeito que o Brasil ele apresentou a educação, ele é diferente dos países desenvolvidos. Vamos levar os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, desde o começo do trabalho, a pessoa, quando ela começa a trabalhar, ela pensa em acumular patrimônio. Certo. Ela acumula patrimônio. Ela adquire as coisas, mas ela sempre tem a reserva. Tanto que você vê em vídeos, séries, filmes, elas falando, minha aposentadoria, meu fundo de pensão, meu fundo disso. Porque eles acumulam, por lá não ter uma previdência social tão ativa, enfim, por outros motivos. Mas como a cultura do país é essa, a ideia deles de empreender, de cuidar do dinheiro, de acumular riqueza para no futuro ter uma segurança, é muito maior que a nossa. A grande maioria dos nossos empresários, eles vieram do chão da fábrica, ou do chão da loja, enfim, aprenderam um ofício, aquele ofício foi muito bem feito, o mercado brasileiro expandiu, e ele começa a trabalhar. A partir do momento que ele se depara com a estrutura administrativa de uma empresa, financeira, aí começam os problemas. As dificuldades. Então, eu vejo que o grande problema das pequenas empresas brasileiras romper a barreira da segunda geração, romper a barreira do crescimento, muitas vezes está na cultura e na educação do empresário, do que propriamente no mercado em si. Isso. E é interessante a tua colocação, né? O que a gente observa no dia a dia, vocês com certeza, enquanto contadores, que a gente percebe uma coisa interessante, que às vezes o cara ele é um bom mecânico, né? Lá tem uma mecânica e ele desenvolve, ele é expert na mecânica e você leva o carro lá, cara, e ele faz aquele trabalho de uma maneira extraordinária. E aí você, quanto contador, diz, meu Deus, mas o cara é tão bom, mas chega no final do mês, não consegue pagar as contas, ele tem a dificuldade na gestão da equipe. E eu recordo, e até, né, diante de alguns cursos e pós-graduação que a gente tem feito, a gente acompanha muito uma coisa, né, e até vocês me corrijam, que é a dificuldade de gestão, né? Quando nós estamos falando aqui de hold, é o tema de hoje, hold, por que fazer esse planejamento? Porque lá quando a pessoa tem a empresa, ela não tem o hábito de fazer gestão financeira, patrimonial, como o Alex disse, pensar, construir o patrimônio. E você percebe, né, Cláudio, o que você observa nesse sentido, a dificuldade, então,
da gestão desses empresários, e aí até porque não hoje está desmistificando essa questão de fazer, né, o planejamento patrimonial, e aí pensando já no sucessório, por consequência disso vai envolver as questões tributárias. O que você vê de tudo isso, Cláudio? Como o Alex falou, né? Nós temos aí uma situação no Brasil de mortalidade dessas empresas, muitas delas porque a pessoa é a empresa. Sim. Ela é um negócio. Ela é tudo, né? Ela é tudo, porque se desenvolve, principalmente, dela, né? Falando aí em empresas que desenvolvem serviço, prestação de serviço. Ele é a pessoa que sabe, não passa esse conhecimento para frente, a família cresce ao redor dessa pessoa que centraliza, que tem o conhecimento. E em segundo ponto assim de grande mortalidade que eu analiso nas empresas brasileiras, nossas empresas, é a questão da gestão do negócio. Tipo, o patriarca começou porque ele tinha um dom para aquele tipo de atividade ou aquele comércio. Passado algum tempo, o filho ou a filha, alguém da família, começa a administrar. E por questões emocionais e laços familiares, essa pessoa continua, porque eles querem permanecer e não aceitam uma gestão de fora. Sim. E aí o que acontece? A pessoa não tem o perfil de ser administrador. Sim. Quando ele assume, a empresa acaba. Eu costumo falar, Cláudio, assim, que hoje você pode ser um advogado, um médico, enfim, pode se formar na faculdade, enfim. Só que você tem o médico e tem o empresário de medicina. Tem o advogado e tem o empresário da advocacia. Tem o contador e tem o empresário de contabilidade. Porque uma coisa é você ser um profissional que você aprendeu. Você aprendeu o ofício, você fez, você cresceu. Outra coisa é você ser o empresário daquele ofício. E o empresário vai envolver isso. Vai envolver a gestão, patrimônio, família, sucessão, tudo. Vai envolver tudo. Não é simplesmente saber fazer. Não adianta o médico saber fazer uma cirurgia muito bem feita, receber um bom valor por aquilo, só que saindo dali do hospital, esse dinheiro ele se dilui. Não adianta. E você vê, e dentro disso, né, Alex, que a gente está falando aí, porque dentro do tema aí, que é administradora, hold, o que vocês atribuem à resistência de muitas pessoas quando ouvem essa palavra hold, que até a gente conversa com algumas pessoas, parece que é um negócio do outro mundo, não? Ai, vai fazer uma hold. Eu acho que o nosso objetivo aqui é desmistificar. Sim. E hold, administradora de bem, nada mais é do que uma continuidade naquela visão de gestão que esse empresário tem, de pegar e preparar o quê? O negócio dele, envolver os filhos, a esposa, por consequência preparar a sucessão, porque nós sabemos que uma hora vai chegar, porque a única certeza que nós temos de qualquer empresa é o quê? Ou ela vai ser transmitida aos sucessores, ou ela vai se acabar, né? Então, eu decido o que vai ser. E eu não posso pensar nisso lá, né, Cláudio? Ah, não vou deixar para pensar isso quando eu tiver lá 60, 70 anos, aí eu vou... Esse processo, eu acho que entra dentro desse tema nosso. E o que vocês atribuem essa resistência, às vezes, do empresário de pensar nessa, né, hold familiar, de pensar que é uma pequena empresa, porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas eu preciso ter muito patrimônio para montar uma hold. E na realidade não, ele pode montar uma hold sem ter patrimônio nenhum, assim, preparando. Que eu percebo, né? Ali, doutor Marcelo, é assim, há muitos anos atrás, eu estou aí há 34 anos na lida, mas há 30 anos atrás, há 25 anos atrás, quando se falava em holding, se falava em blindagem patrimonial. Certo. Então, quem tinha uma holding era quem tinha muitos bens, sim, que estava devendo na praça e não queria pagar. Sim. Então, ela constituiu uma holding, colocava os bens dela ali e dava um adeus para o credor. É verdade. Começou a se ter essa visão nos cursos que a gente participava, e isso também porque muitos profissionais da área de holding venderam essa ideia de blindagem patrimonial. E mentirosa, né? Como é que você vai blindar? Não existe patrimônio oculto. Existe uma blindagem dentro da legalidade,
em toda empresa pode ter isso, independente de holding ou não, mas o que se vendia era isso. Você, não importa o que você faça, você vai ter o seu patrimônio protegido. Então isso começou a criar, inclusive, uma aversão por certas pessoas em ouvir essa palavra de holding, porque significava que aquela pessoa queria ficar devendo na praça e não pagar. Né? Era uma forma de proteger o seu patrimônio. Eu vejo assim, Marcelo, uma das resistências também, que a gente, quando conversa com algumas pessoas, dependendo da idade, enfim, é o medo de perder o controle. Certo. Porque vai sair do nome. Sim, eu vou ter que assinar um documento, uma escritura do meu apartamento, da minha fazenda, enfim, do galpão, do carro. E esse aí não vai estar mais no CPF, vai estar no nome do CNPJ. E a pessoa não entende, muitas vezes ela não entende que o CNPJ é ela. Né? Ela responde. Isso acontece muito. Muito, esse medo de que não vão me, né, principalmente pessoas um pouco mais idosas, enfim, mas que vão tirar do meu nome, daí meus filhos vão tomar de mim, porque daí eu não vou ter mais controle. Então isso tem muito. E a gente sabe, né, até dentro do que você está falando, Alex, da importância das pessoas entenderem que existe esse aspecto de você tirar da pessoa física e trazer, e esse é o objetivo, né, de uma constituição de uma holding, trazer para dentro de um CNPJ. E aí aquela empresa, eu costumo dizer que as pessoas devem procurar, isso tudo é público, procura aí as pessoas que têm, né, não importa o patrimônio, mas ela tem um entendimento que vai ser mais vantajoso estar dentro do CNPJ, numa holding, uma administradora, porque não é o objetivo simplesmente, como o Cláudio disse, para mim de uma maneira ignorante, não vou blindar. Eu vou criar algumas formas de eu ter uma proteção melhor, de eu poder ter uma organização, um planejamento, mas já estou pensando lá no processo sucessório que possivelmente eu venha fazer, ou na minha falta ficar para o meu cônjuge, né? E toda essa relação de sucessão, mas também uma coisa muito importante que é benefícios de ordem tributária, como por exemplo, né, Cláudio e Alex, quando você tem um determinado bem lá, que você tem, por exemplo, em locação, né, Cláudio? Agora nós vamos ver aí mudança de reforma tributária, por exemplo, se a pessoa tem imóveis de aluguel. E todo mundo constrói, né? Tem uma empresa, tem o seu negócio para construir patrimônio, como você falou. Daqui a pouco ele tem uma casa lá de aluguel. E ele hoje, só para que a gente possa trazer isso de uma maneira mais simples de se entender, vamos imaginar a pessoa tem lá, recebe lá 20 mil reais por mês de locações. Ela tem aluguel de uma sala, de uma casa. Um exemplo, tornar uma coisa mais simples. 20 mil reais. Essa pessoa, se ela tem esse patrimônio dentro da pessoa física, imposto de renda, ela vai recolher, estamos falando aqui de uma maneira mais, né, genérica, aproximadamente aqui 27 e tantos %, mais ou menos ela vai ter um custo aqui de 5 mil reais desses 20 que ela está recebendo. Mas se esse mesmo patrimônio está dentro de um CNPJ, de uma administradora, de uma holding, ele vai pagar aqui o equivalente, de novo, de uma maneira genérica, vai depender do tipo de enquadramento da empresa e tal, mas de modo geral, o lucro presumido vai recolher aqui aproximadamente 1.800. Nós estamos falando aqui entre 1.800 a 2.000, então é aproximadamente 30% daquilo que ela ia recolher na pessoa física. Nós estamos vendo aqui na prática, e se nós trazemos isso para compra e venda igual, né, tributariamente falando, benefício. E alguém diz assim, meu Deus, mas por que na pessoa física para a jurídica dá essa diferença? Alex, a simplicidade de você ter patrimônio na pessoa física e na jurídica trazer esses benefícios. É que, na verdade, a pessoa física, a partir do momento que ela tem o patrimônio, e uma das brigas da reforma tributária é essa mudança de alíquota. A ideia geral da reforma tributária é o quê? Diminuir imposto de consumo, aumentar imposto sobre renda e patrimônio. Certo. Então, a partir do momento que você tem o teu patrimônio, o teu recebimento na pessoa física dos aluguéis, e o aluguel, a Receita Federal entende como uma receita sem desconto, não existe dedução, é receita. Certo. É dinheiro puro, vamos dizer assim. Uhum. Tu não tem soluções.
Na empresa, dependendo da constituição, da atividade dela, como ela foi criada, o aluguel ele pode ser um patrimônio, ele pode ser um ativo da empresa, ele pode ser o capital da empresa. Então, tem várias outras formas de você classificar essa receita que vem do aluguel. Sim. No PF é rendimento. Rendimento. E ponto final. Dentro disso, né, o que acontece, Cláudio? Enquanto dos empresários, o cara movimenta lá 10 mil reais por mês no cartão de crédito. Está lá 120 mil no ano. Aí chega lá e diz o seguinte, aí o contador está fazendo lá a contabilidade que ele tem um prolabore de R$ 1.300 por mês, vezes 12, vai ter 15 mil. Aí ele pagou 120 mil de cartão de crédito e prolabore de 15. Aí o contador, amigo, mas nós não temos caixa, você pagou. E não, Cláudio e Alex, me corrijam, Receita Federal, sabe o que está fazendo? Manda cartinha para o senhor queira fazer os seus ajustes de informações, porque senão, chamado malha fina, o senhor vai ser notificado. Cláudio, isso acontece todos os dias, Cláudio? Diariamente, né? E o acontecer diariamente até é bom, porque a gente consegue corrigir o fato. O problema é quando isso acontece, quando ele vem trazer a documentação do imposto de renda. E aí você tem aquela surpresa desagradável. Para não onerar o caixa da empresa, o empresário foi lá e fez o contrato de locação do empreendimento que ele tem no nome da pessoa física. Certo. Eu não mando para a contabilidade, não tenho essa despesa, posso sonegar um pouco mais, porque não precisa entrar tanto dinheiro no caixa. Movimenta no banco? Entrei na Receita Federal para importar uns dados dele e a surpresa, veio lá como pagamentos efetuados na pessoa física, R$ 180 mil de aluguel. Aí eu tive que arrumar dinheiro para justificar na pessoa física para ele cobrir, para justificar o pagamento do aluguel. Né? Então isso é complicado. A outra coisa que assim que incomoda bastante para quem recebe aluguel na pessoa física, podendo muitas vezes colocar isso dentro de uma empresa, é a despesa que você pode deduzir, como o Alex falou, é dinheiro puro, né? Você tem algumas despesas assim que você pode colocar ali como o que gera esse aluguel? É o pagamento de IPTU, às vezes taxa de condomínio, que eu tenho cliente que ele não aceita que o inquilino pague o condomínio. Ele paga, porque se o inquilino não paga, ele vai ser protestado. Uhum. Então ele já inclui isso aí no valor do aluguel. Né, manutenção. Qual é o problema que acontece isso? Na declaração de imposto de renda não existe um campo para você discriminar essas despesas. Então tem que se fazer uma planilha à parte, porque todas as vezes, todos os anos, esse cliente meu ele é fiscalizado, ele cai na malha. Certo. Porque pela DIMOB, a corretora que faz a administração ali do imóvel dele, informa que ele ganhou 100 mil e eles tiveram 10 mil de comissão. E eu informo que ele só teve 70 mil de rendimento. Dá essa discrepância, eles pedem para justificar. Sim. Todos os anos. Mas o que forçou ele a fazer? Ele já aborrecido de todo ano ter que levar essa documentação na Receita Federal, ele dispensou a imobiliária, está alugando diretamente e sonegando 100%. E aí eu costumo dizer que a gente não tem ideia, né, Alex? Não, que é 5 anos que pode ser fiscalizado, 5 aninhos... Ele está jogando o problema para frente. 5 aninhos para ser fiscalizado. Interessante, Cláudio, essa situação. E também, né, Cláudio, pegando um gancho disso, seja de locação e de compra e venda, nós sabemos que hoje, se você tem um imóvel na pessoa física e você tinha lá na tua declaração de imposto de renda 100 mil reais, vendeu por 600 mil reais, opa, 500 mil reais de ganho de capital. 500, quem é rápido na matemática, ganho de capital na pessoa física é 15%. 500 mil, 15%, 75 mil, é isso, Cláudio? 75 mil reais a pessoa vai pagar de ganho de capital no imóvel que estava por 100 e vendeu por 600. Interessante que se esse mesmo imóvel
estiver dentro lá de uma empresa, de uma administradora de bens, de uma holding, ele se estava por 100, mesmo igual, e foi vendido por 600. Nesse caso, o cálculo não é sobre ganho de capital. O percentual numa empresa, no lucro presumido, é direto sobre o valor final de venda, que vai ser, vamos arredondar, 6 e tanto, 7%. 7 vezes 6, 7, 42. Então nós estamos falando aqui, 42 mil na pessoa jurídica, se fosse na física, 75. É uma boa diferença, né, Cláudio? Com certeza, né? O que eu aconselho, né? Pessoa que tem patrimônio, quer colocar na empresa ou não tem, procure um advogado. Procure seu contador, procure um atendimento especializado. Eles vão te orientar. Isso é preciso fazer. Certo. Porque conforme for a constituição da empresa, de repente ele pode tomar um revés muito pesado, podendo ter uma diferença, né, enorme aí, por ele não se sentir mais dono daquele patrimônio, então ele deixa o nome da pessoa física. Tipo assim, mas o meu carro não é mais o meu carro, é da empresa, ele quer se sentir dono do negócio. E aí acaba deixando isso na pessoa física, sendo que ele poderia ter colocado, integralizado isso como... E até um parênteses, Cláudio, que é importante não deixar ressaltar aqui. Constituição Federal, artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2, diz que quando alguém tem um imóvel na pessoa física e ela vai transferir, a Constituição Federal diz que é imune de imposto. Então isso para mim é extraordinário, Cláudio, é uma das grandes coisas, né, Alex? Isso é muito bom, Marcelo. Integralizado. Sim, integralizar na pessoa jurídica. O que eu vejo assim do grande problema é que a gente tem algo, como é que eu vou dizer, um monstro no Brasil que se chama imóvel não ser corrigido. Porque o governo entende que se eu comprei um imóvel em 1900 e lá vai bolinha, né, eu comprei nos anos 2000 um imóvel, nós estamos hoje gravando isso aqui em Balneário Camboriú. Certo. Eu não sou tão velho, vocês têm mais idade. Ei, tá me chamando de velho, Claudinho? Dá pra ver. Mas eu mesmo, na minha pouca idade, andava por essa cidade lá nos anos 2000, adolescente como era, não tinha quase nada. Tu comprava um imóvel naquela época, um apartamento no centro de Balneário Camboriú por 200, 300, 400 mil reais, vamos colocar. Esse mesmo imóvel hoje, depois de, sei lá, 20 anos, ele está valendo 4 milhões, 3 milhões, 2 milhões, enfim. Só que para a Receita Federal, ela entende que o teu imóvel continua valendo 200 mil. Não há inflação na correção. Não existe inflação. Uma correção natural. Porque seria, no mínimo, uma correção de preço. Certo. Nós não estamos falando de valorização, nós não estamos falando de ganho de capital, nós estamos falando de uma correção de preço. Certo. Tudo há correção de preço. E a Receita Federal entende que os imóveis não têm. E há uma briga, discussão na justiça, enfim. Só que você não ganha, você não teve o ganho desses 2 milhões. Foi a cidade, foi outros imóveis, foi equipamento público, foi outras coisas que valorizaram o teu imóvel. Mas, Alex, e tu é penalizado. E aqui entra aquilo que nós estamos falando aqui, que é o tema, a holding, a administradora. Sim. Por quê? Porque a não ser, Alex, que o cara tenha lá, a pessoa seja o quê? Alguém que vá comprar e vender imóvel. Fora disso, é interessante que você está falando que esse imóvel que é trazido para a pessoa jurídica, ele não vai ter problema porque vai estar dentro da empresa. Se a pessoa não quer usar para fazer aí compra e venda, Alex, a solução é trazer para dentro da empresa. Deixa ali o imóvel. Para poder estar ali, para fazer o que agora? E agora nós entramos para uma coisa interessante. Cláudio e Alex, a sucessão. Esse é um dos grandes problemas, e eu digo aqui com conhecimento de causa, e acompanho vários inventários que nós, dentro do escritório, acompanhamos, e hoje temos aqui, né, dentro do escritório, com as empresas que nós atendemos, vários clientes hoje desenvolvendo as holdings e fazendo a sua administradora de bens, com o objetivo do quê? Preparar a sucessão. Hoje é fato, média que hoje o custo para o inventário, se nós colocarmos custo de impostos, que agora vai se alterar, vai ter algumas mudanças aí, porque agora o que eles querem fazer? Olha, interessante, que a reforma, uma das coisas que vem aí, é fazer um aumento gradual na medida de quanto mais bens, maior o percentual do ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, ou de doação. Mas hoje ainda está valendo, que é o quê? Média no Brasil, máximo 8%
de ITCMD, que é o Imposto Causa-Mortes, honorários e custas, vai chegar em torno de 25% a 30% do patrimônio. Então, quer dizer, o cara tem aí R$1 milhão, 300 mil pode considerar entre custas e honorários. E quando você traz isso para dentro de uma administradora, começa a fazer o planejamento sucessório, e existem dados comprovados disso, que esses custos podem chegar a entre 5% a 7%. Nós estamos falando de quase 4 vezes aquilo que é o custo quando você tem que fazer no mas tradicional. isso se dá e facilita que a partir do momento que você tem um imóvel na pessoa física, você vai ter que transferir a escritura, registro, tudo. A partir do momento que você tem um imóvel na pessoa jurídica, o registro não se muda, ele continua. Porque você, quando integraliza, como o Cláudio frisou, você não é mais dono do imóvel, você é dono da cota da empresa. Certo. Então, a partir do momento que acontece o falecimento de um dos integrantes, ou algum dos pais querem sair e deixar só os filhos cuidando, você não vai mais mexer com o imóvel, você não vai mexer com o carro, você não vai mexer com a fazenda, você não vai mexer mais com nada, porque isso já foi integralizado. Você vai mexer com as cotas. Sim. Então, simplifica o processo, é ágil e você tem mais segurança porque você não tem aquilo, eu quero aquela casa é minha. Não tem casa é minha. A cota é tua. É da empresa. E ainda se chegar, né, que ainda não tiver concluído esse processo de sucessão dentro da empresa, nós vamos inventariar cotas, que mesmo assim é mais em conta, menos custo do que o inventário da pessoa física. Mas aí, né, Cláudio, nós podemos também fazer ainda a doação das cotas em vida, que, pasme vocês, nem chega a ter inventário. Esse é o melhor dos mundos, né, Cláudio? O que eu ia comentar agora, se você vai inventariar cotas, se você tem menos cotas para inventariar, mais barato vai ficar. Então, se você vai já estar se preocupando com os seus familiares em fazer essa sucessão, você pode ir fazendo a doação dessas cotas, fica ali com um número reduzido de cotas. Na hora que a pessoa faltar, o que vai para o inventário? Não é o carro, isso tudo pertence à empresa. Registro de imóvel, o que vai para o inventário é aquele número de cotas que ficou com a parte que faleceu. Então, isso é muito rápido, com a possibilidade, inclusive, de dependendo das condições e quem são os cotistas, né, fazer um inventário de cartório. Né? Sim, muito mais em conta, muito mais ágil, muito mais rápido e muito mais econômico. E um detalhe também, né, Cláudio, que muitas vezes a pessoa, igual o doutor falou, tem 1 milhão de patrimônio, 30%. Só que esse 1 milhão de patrimônio é uma casa. Aí, como é que vai pagar isso? Vai ter que vender a casa para pagar. E o detalhe, Marcelo, também, que essa parte dos impostos na pessoa física não tem prazos anuais para pagar. O pagamento é ali. É rápido. Então, os herdeiros têm que dispendiar um valor. E até assim, pessoal, para nós concluirmos uma coisa que é fantástica. A gente ouve isso muito no dia a dia, a Construir Road. Preocupação do patriarca, matriarca, que são ali os pais, né? Meu Deus, eu vou doar o meu patrimônio. Pessoal, quando você faz a doação, é feito com usufruto. Quer dizer o quê? Vitalício. Enquanto o pai, a mãe, o patriarca e a matriarca estiverem vivos, eles vão desfrutar dos seus frutos e não vai ser administrado, até porque dentro da Constituição daquela empresa, no começo normalmente é o patriarca, a matriarca que estão ali administrando. Chegou numa determinada idade, vai preparar um dos filhos, alguém que já comece a fazer aí a transição, mas essa questão do usufruto é muito importante, porque tem muitos que pensam, e como é que vai ser? Uma outra coisa importante que normalmente é feito, né, Cláudio e Alex, num processo de uma empresa dessa, que é você colocar cláusulas de proteção, como empenhorabilidade. Doutor Marcelo, tipo assim, mas a minha filha, se vier um cara que dá o golpe do baú, vamos proteger lá, porque vai ter a cláusula dizendo o seguinte, Deus o livre, entrou a filha lá, que o outro casou com a minha filha com interesse lá do patrimônio, o que acontece? Você coloca cláusulas, inclusive tem o caso que às vezes o filho vem faltar antes do pai. Sim. E aí como é que faz? Cláusula de reversão. O patrimônio que foi doado volta para o patrimônio do doador, porque mas daí vai passar para o cônjuge. Não, vem.
incomunicabilidade, não importa o regime de casamento desses filhos, não vai tocar no cônjuge, volta para o patrimônio, a não ser que esse herdeiro ali, esse filho tenha filhos, vai para os seus filhos. Então, essa questão de poder criar cláusulas. E eu queria pedir para nós encerrarmos esse nosso Cast Neves com esse tema muito legal sobre hold, administradora de bens. Queria ouvir, Alex, para encerrar aí, que você pudesse nos dar uma palavra de encerramento e a importância, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que você diria aos pequenos, médios empresários que estão aí pensando no meio dessa reforma tributária sobre constituir uma holding? Encerrando assim, primeiro agradecer pelo convite para a gente estar falando sobre o assunto, né? Ele é um assunto muito amplo, tem muitas coisas para se falar, mas sendo objetivo, eu como o Cláudio frisou, procura um advogado, procura o seu advogado, procura a sua contabilidade, planeja isso, porque querendo ou não, eu sempre falo assim, você sofreu para constituir aquele patrimônio, foi noite sem dormir trabalhando, foi longe da família. Então, esse patrimônio ele tem que ser administrado, cuidado, para que seja usufruto da família depois. Que vocês não venham ter problemas e brigas internas e tudo que foi construído, tudo que foi trabalhado venha se jogar fora. Então, sempre procura um advogado, procura seu contador. Não é algo que é custoso, não é algo que vai levar tempo. Lógico, cada empresa tem a sua personalidade, vamos dizer assim, né? Tipo, é pessoal, mas é um processo que pode ser feito para qualquer empresário. Legal. Não tem tamanho. Legal. Cláudio, diga para nós aí, dá o teu recado aí final, Cláudio, por favor. Então, é triste quando a gente percebe, e como aconteceu comigo, de um amigo chegar para mim e falar, e estava tão empolgado, disse assim, Cláudio, a minha mãe constituiu uma holding e colocou a casa dela lá e tal, e a gente não vai precisar fazer isso. Eu perguntei, qual é a participação de vocês ali? Ele disse, nós, como não tínhamos patrimônio, entramos com 1%. Então, ela está com todo o patrimônio, ela está com 98% das cotas e os 2 filhos com 1% cada um. Agora, ela quer fazer a doação, eles não têm dinheiro para pagar, porque foi mal planejado, porque no início eu comentei, tem profissional vendendo ideia de holding errada. O que ela montou foi uma administradora de bens, colocou um único imóvel, e eu fiquei tão constrangido de estragar aquela felicidade deles, né? Que não falei, disse, olha, vocês vão ter um grande problema pela frente, porque não souberam fazer. Não procuraram um advogado, foram na empolgação, uma pessoa de uma outra cidade ofereceu e fez. O que está acontecendo? Agora vão ter que gastar com um advogado, vão ter que gastar com a doação das cotas, um valor que não estava previsto no orçamento da família. Tem que ser feita a doação? Sim, tem que ser feita. Foi o que o Dr. Neves falou, em relação à ITCMD. Mas isso tem que ser planejado. Isso não foi falado para eles, eles não sabiam. Eles pensando que agora temos uma holding, tudo que entrar nessa holding é nosso. Se a minha mãe faltar hoje, ela é nossa. É nosso. E não funciona assim. Procure quem conhece. Procure seu advogado, procure seu contador, converse com pessoas habilitadas a fazer esse processo. E você vai evitar dor de cabeça e perder dinheiro à toa, né? Obrigado, Claudinho. Queremos assim, dessa maneira, com essa fala desses dois grandes amigos, contadores, quero agradecer muito, Cláudio, tua presença aqui, tuas explicações, observações fantásticas. Alex, muito obrigado. Queremos agradecer aí por mais este momento do Nevescast, trazendo a você, descomplicando esse juridiquês para podermos entender um pouquinho melhor. E hoje esse tema especial, holding, administradora de bens. Um forte abraço.